Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1. Vamos orar? Pai amado, Santo Rei, é com temor e tremor que empresto os meus lábios a falar aquilo que o Senhor já falou no meu espírito antes de me assentar nessa cadeira. Pois quem é sua noiva certamente avaliará e entenderá que quem fala é o noivo. Pois assim, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor irá nos instruir por meio desse livro complexo e muito complexo, para aqueles cujo não tem seu Espírito Santo, porém fácil quando nós temos a oportunidade de ter o revelador. Pois, Senhor, eis-nos aqui. Apenas não nos colocamos como aluno a serem ensinados. Em nome de Jesus Cristo, e obviamente todos dizem amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, meus amados, e nós vamos iniciar o capítulo 12 do livro de Apocalipse. O tema de hoje, para os estudiosos do Apocalipse, é um tema conhecido, a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. A mulher tem sua simbologia, e vocês verão, e o dragão também tem a sua simbologia. Já, obviamente, muitos já sabem o que essa simbologia representa, mas eu vos digo nessa noite que o revelador, eu enfatizo novamente, o revelador é aquele que comenta. É aquele que comenta, é aquele que dá luz e entendimento sobre o que é que. O que são as coisas e quais são as simbologias. Não são palavras extraídas de livros, de teólogos, de linha teológica. O pastor Cris Duran não fez escolas teológicas, não fez, graças ao Senhor que não permitiu, porque eu entendi que a chave é ser discípulo daquele que revela. E quando eu entendi minha posição no reino espiritual, porque cuidado, nem todos têm o chamado de ser um apóstolo, nem todos têm o chamado de ser um profeta, nem todos são chamados para ser pastores. Isso não quer dizer que todos vocês, mesmo sendo mulher de Jerusalém, mesmo ser homens de Deus, isso não quer dizer que vocês terão a graça de receber, vamos falar assim, de receber as revelações, como assim o Senhor decidiu me escolher para revelar aquilo que estou passando para você. Mas uma coisa eu lhes digo, se você é noiva de Cristo, Ele te guiará numa cobertura séria. Se seu coração é puro e você ama o Senhor e você decide e quer ouvir a verdade, certamente Ele te levará aonde uma liderança séria irá cuidar de você. Então, eis-me aqui, porque assim o Senhor quis, com certeza. Apocalipse 12 disse a palavra do Senhor. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. João, meus amados, teve uma visão. Eu vou tentar hoje facilitar um pouco
a vida de você. Embora eu não gosto muito fazê-lo. Ou seja, pesquisar uma imagem na internet para se passá-lo para você. Para quê? Para vocês visualizarem. Isso ajuda vocês? Eu creio que sim. Né? Isso não quer dizer que aquilo, as imagens que vocês estão vendo é exatamente assim como João viu. Não. É apenas uma representatividade para se tentar vocês visualizarem o contexto de uma visão que João recebeu. Então, eu vou pedir, por favor, Glauco, coloque essa imagem, porque nós vamos trabalhar nela. É essa imagem que nós vamos trabalhar. Amados, se vocês veem essa imagem, nós estamos vendo uma mulher. Nós estamos vendo que essa mulher, ela está com seus pés sobre a lua, né, representando a lua. Sobre a cabeça dela, ela tem quantas estrelas? 12 estrelas. 12 estrelas. E nós estamos vendo também, está em frente dela um dragão horroroso, um monstro, que não pode representar outra coisa a não ser o pior, o maligno, o próprio Satanás. Conhecido como dragão, conhecido com muitos outros nomes, inclusive como Leviatã e outros nomes. Então, nós vamos entender o que essa imagem, o que essa visão representa. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim a representação e a simbologia exata provém do Rei dos Reis. Esse capítulo é um dos capítulos de Apocalipse cujo tem mais divergências de opiniões, controvérsias e debates entre teólogos. Apareceu no céu um sinal extraordinário, diz a palavra, pois uma mulher vestida de sol. De sol. O que significa uma mulher vestida de sol? Significa a igreja adornada. A mulher na Bíblia representa a igreja. Ou seja, uma mulher adornada, uma igreja adornada com o brilho das estrelas e do sol da manhã, do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. A simbologia do sol é o próprio Jesus. Ele é o sol da justiça. Que tremendo! Pois assim diz o Senhor, a igreja, que é a igreja, tem o seu brilho. O brilho do Senhor. O brilho do sol da justiça. E a mulher com a lua debaixo dos seus pés, coloca aí, Glauco, essa imagem. A lua com a mulher, desculpa, com a lua debaixo dos seus pés, significa, assim diz o Senhor, autoridade no mundo espiritual. Significa a autoridade que o Senhor dá para a igreja para pisar na cabeça de Satanás. Pois bem, a lua, amada igreja, ela tem seu brilho, sim ou não? Sim, se você vê de noite a lua, ela tem um brilho. Mas se você compara com o brilho do sol, não se compara. Pois a lua representa a cabeça de Satã. A cabeça de Satanás. E a mulher, assim diz o Senhor, vestida de sol, é vestida do Senhor, do brilho, da glória do Eterno, que a diferencia de todas as outras mulheres prostitutas e a sua maneira de se vestir, pois ela tem autoridade
para pisar a cabeça de Satanás. A lua, que tem seu brilho, mas que não se compara à estrela da manhã, o sol da justiça. Pois assim diz o Senhor, a brilhante estrela da manhã sobressai sobre a lua. E a lua é a representação da cabeça de Satanás. A imagem da mulher é a igreja, meus amados. E a igreja que recebeu a autoridade do sol da justiça, pisoteando a cabeça de Satanás. Porque assim a mulher coloca debaixo dos seus pés a lua. Entenderam, amados, aquilo que o Senhor está nos explicando? Pois entende, assim diz o Senhor, que a noiva que é noiva pode pisar com autoridade a cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Além disso, uma coroa de 12 estrelas, diz a palavra, está sobre a cabeça dessa mulher. Pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo, a mulher representa a igreja e representa a autoridade que estava sobre ela, o que foi dado a ela, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Pois assim diz o Senhor, vós fazem parte das tribos. Como a igreja do Senhor, deve representar a tribo de Benjamim, deve representar a tribo de Judá, deve representar a tribo dos levitas. Vós, como igreja, devem ser representantes das tribos escolhidos pelo Senhor, devem levar a minha lei, assim diz o Senhor, em continuidade na graça pelo meu poder. Porque a mulher verdadeira, a igreja verdadeira, só ela tem a autoridade para falar da lei e da graça sem se corromper em religiosidade, sem se corromper em usos e costumes, sem se corromper em doutrinas impostas por homens e sem ser manipulado pelos governantes da terra. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Aleluia! Apocalipse 12, 2. Olha que fala sobre essa visão. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Agora presta atenção, o que o Senhor vai nos ensinar. Literalmente, a mulher, nos últimos dias, terá dores de parto e haverá sofrimento sobre toda a terra. Pois assim está escrito. Haverão dias de muita aflição, amada igreja, amada mulher. De muita dor para aquele cujo é mulher, para aquele cujo é igreja. Haverá um dia de muita perseguição e tribulação, cuja mulher terá que fugir para o deserto, fugir para as montanhas e se esconder na caverna. E a mulher irá dizer, nesse tempo, a igreja irá dizer, lembramos dos dias de Elias, lembramos dos dias dos profetas, lembramos dos dias dos homens que se escondiam nas cavernas. Pois assim
continua dizendo o Senhor: por acaso, nos dias das tribulações, a igreja não será perseguida? Por acaso, não leste que haverá dores de parto como nunca houve em dias anteriores? Ranger de dentes? Por acaso não leste que a perseguição aumentará para os filhos da luz? Apocalipse 12, 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 7 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Apareceu o dragão. Obviamente um dragão, meus amados, que se opõe à mulher. Maior inimigo da mulher. Porque o dragão detesta a igreja, cujo é chamado de mulher. Pois assim diz o Senhor: Satanás é representação do dragão. 7 cabeças e 10 chifres são representação das 7 nações mais ricas do mundo que irão eleger o filho do dragão, ou seja, o anticristo. O anticristo será elegido por essas 7 nações, cujo terão seu líder, e elegerão o famoso anticristo. Satanás é aquele que com sua cauda, assim disse o Senhor, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, como assim diz no versículo 4 a seguir. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, diante da igreja, no caso, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Uma pequena parêntese eu faço agora, para vocês entenderem. Aquilo que está descrito por João em visão não é cronológico. Porque ali, quando o dragão aparece e que arrasta 1/3 com sua cauda das estrelas, são os anjos, é justamente o relato daquilo que aconteceu no princípio, ou seja, até mesmo antes que a terra fosse criada. A famosa guerra da rebelião de Satanás, cujo arrastou com ele 1/3 dos anjos que estava com Deus. Ou seja, João teve uma visão da perseguição, mas teve uma visão também de retrospectiva em um tempo cujo estamos tratando agora dos princípios. Que tremendo! E diz a palavra do Senhor, meus amados, que o dragão, ele se pôs a mulher, que estava a dar à luz. Para quê? Com uma finalidade. Ele tem de estar na frente dela. Escuta, está escrito, em devorar o filho cuja mulher tem no seu ventre. Ele está esperando que ele nasça para matá-lo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o cumprimento da profecia. O objetivo de Satanás era impedir o cumprimento da profecia. Impedir o nascimento de Jesus Cristo. E o propósito de Satanás foi de impedir o propósito de Deus por intermédio da mulher,
ali, literalmente, a mulher Maria. Nesse caso, sim, é Maria. Não é a noiva, da mulher Maria. Literalmente falando de Maria, ela deu à luz ao Filho de Deus, um homem nascido de mulher, mas vindo do Espírito que governou todas as nações e governará todas as nações com cetro de ferro, pois assim está escrito em Apocalipse 12, 5. Olha que diz, ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Agora, o que nós devemos entender, meus queridos, para você não se misturar? A mulher representa a noiva de Cristo. Isso o Senhor está nos ensinando. Mas em alguns trechos, há do literal e não da simbologia. E o literal é Maria. É Maria. Lembra do que Herodes fez? Tentando matar o menino de qualquer forma, para se matar a profecia que o rei seria rei e reinasse. E assim Herodes, usado pelo diabo, justamente se opôs a isso. Pois bem, agora, a Igreja Católica, pois assim nos ensina o Senhor, continua pensando que esse trecho representa o período da grande tribulação, em tempo do rei Herodes, o tempo que a mulher fugiu para o deserto com o menino Jesus. Pois o verdadeiro tempo da grande tribulação, anunciado no livro de Apocalipse, assim diz o Senhor, será o tempo que a noiva fugirá para o deserto e para as montanhas, porque a noiva será perseguida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, nós podemos avaliar de forma literal a mulher? Podemos sim. Nesse caso, sim. A mulher Maria, a escolhida, a virgem, a donzela entre as mulheres, que entre todas as mulheres foi capacitado pela sua pureza em dar à luz o Filho de Deus. E por intermédio do Espírito Santo de Deus, gerou a criança em seu ventre. Agora, num plano profético, Satanás sabia que o Senhor tinha planos para, inclusive, enviar o seu filho sobre a terra. Então, o propósito do diabo, desde o princípio, foi destruir os planos de Deus. Foi impedir com que o cumprimento da profecia se cumprisse e, inclusive, nos últimos dias de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, o diabo ainda o tentou. Como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, pois o diabo tentou fazer com que o Messias desistisse do plano do próprio Pai. Tentou de todas as formas. Então, nós vamos entender, meus amados, acerca do princípio. Por que nós vamos entender acerca do princípio? Porque quando João, mais uma vez eu vos digo, quando João viu o dragão se apresentando para a mulher e com sua cauda levando 1/3 das estrelas, que representa anjos celestiais, anjos do Senhor, essas estrelas foram projetadas, lançadas, e o dragão sobre a terra. Consegue entender que é uma representação do domínio
da intervenção de Satanás, da influência de Satanás sobre a terra, no qual hoje nós vivemos. Mas isso são acontecimentos do princípio. Do princípio. Então, no princípio, assim nos ensina nosso Senhor. No céu, houve uma grande batalha. A grande serpente batalhou contra os anjos do Senhor. A serpente não conseguiu vencer a batalha contra Miguel e os arcanjos do Senhor. Pois assim Miguel batalhou contra a serpente e o expulsou. E na sua derrota foi precipitada a serpente. Inclusive, está escrito, meus amados, a seguir, Apocalipse 12, 7, diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Essa batalha do princípio. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Satanás foi lançado fora, do reino dos céus. Como já sabem, ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Ok? Então isso confirma o fato de que trata-se de assuntos não proféticos, mesmo que está no livro do Apocalipse. Mas o Senhor quis mostrar para João, o dragão sempre existiu. Entendeu, João? Ok. E desde o início, quis se opor à minha igreja. Quis se opor à minha noiva. Desde o início. Quis matar, roubar e destruir Adão e Eva. E a descendência cujo viria depois deles. Isso é aquilo que o Senhor quis mostrar. Apocalipse 12, 12 diz assim: portanto, celebram-nos os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A mulher, porém, a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se põe em pé na areia do mar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Ai da terra e ai do mar. Isso nós acabamos de ler no livro de Apocalipse. Ai da terra e ai do mar, porque na terra e no mar habita o grande Leviatã, e com sua cauda
1/3 dos anjos caiu junto consigo na terra e no mar. Leviatã domina por enquanto. Então, o propósito de Satanás, amada igreja, foi destruir desde o princípio, desde a criação, antes que a terra fosse formada, antes que o Espírito pairasse sobre as águas, antes que a terra tivesse quem habitasse sobre ela. O propósito de Satanás foi destruir os planos do Senhor e roubar o trono do Messias, de Jesus Cristo. Pois a inveja e a corrupção estavam em seu coração. Foi encontrado em seu coração iniquidades, desde o princípio. E desde o princípio, o propósito de Satanás foi esse. Assim diz o Senhor. João viu uma imagem. João viu uma imagem. Não de uma mulher natural. Não de Maria, como a Igreja Católica afirma, que a ascensão de Maria no céu foi uma imagem que João viu. Isso é heresia. Heresia e fora da Bíblia. Mas a imagem que João viu no céu era a noiva. Era a noiva, a igreja representando a mulher. E a Bíblia fala de 1269 dias. 1269 dias. Os 1200 no qual será perseguida. No deserto, ela será perseguida 1260 dias. Os 1260 dias é o tempo que a mulher, assim diz o Senhor, vai para o deserto. E o tempo que a serpente a perseguirá. O anticristo, o falso profeta e a besta perseguirá a mulher nos dias das tribulações, porque, escuta, porque assim diz o Senhor, é no deserto que a noiva será aprovada. Porque é no deserto que a noiva será sustentada. Pois é no deserto que o meu povo vai para me adorar. Pois é no deserto que o meu povo se fortalece, mesmo sendo perseguido pelo diabo. Então aqui se fala da noiva. Mulher que foge para o deserto. Quando João teve a visão a respeito da noiva, ele teve a visão que a serpente não deixou de persegui-la desde o princípio. Entender? O Senhor quer nos reenfatizar aquilo que nós estamos recebendo. Todos aqueles que leem Apocalipse dizendo é cronológico, você vai se confundir totalmente. Porque justamente, se Apocalipse é um quebra-cabeça, peças importantes aparecerão na frente. E peças cujos estão escondidos no quebra-cabeça também é a sucessão, mas está atrás. Então, é um quebra-cabeça e o quebra-cabeça é revelado pelo revelador. Então, assim diz o Senhor. É por intermédio da igreja, escuta isso, é por intermédio da igreja que o verbo se mantém, que a palavra se mantém. Lembra que a mulher estava grávida? Grávida de quem? A noiva é grávida de quem?
A igreja grávida de quem? Não teria uma promessa a velar? Não teria que ela gerar a palavra cujo tem recebido para defendê-la, para que no dia aceitável a palavra gere a promessa cujo espera com tanta ansiedade e esperança? Pois é por intermédio da igreja que o verbo se mantém, que a palavra se mantém. Quando simbolicamente João vê a mulher dando à luz a um filho que governará sobre todos os reinos da terra, pois simbolicamente fala-se da profecia no qual João Batista preparou o caminho para o rei passar. Fala do nascimento de Jesus Cristo. Ali sim, a visão da mulher natural é certo. Ou seja, a visão da mulher natural, Maria, podemos falar, sim. Ali sim, somente ali. E quando se fala da mulher natural, obviamente se fala da mulher Maria, que deu à luz ao Filho do Deus Altíssimo. Apocalipse 12, 5. Olha que diz. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Pois assim diz o Senhor nessa noite. A minha palavra diz claramente que Ele nasceu, subiu e está sentado à destra do Pai. Se fala sim, literalmente, mas simbolicamente a mulher é representação da igreja. Caros telespectadores, não devem olhar para o Apocalipse de forma literal, porque a revelação cabe ao revelador dar a revelação. E o espiritual entende a revelação. Mas o homem natural vai dizer, para mim, isso é loucura. Basta. De qual mulher está falando? Para aquele que não é espiritual. Para aquele que tem olho, mas não vê. Mas o Senhor diz, por acaso, Maria fugiu 1260 dias para o deserto e a serpente foi atrás dela? Por acaso, Maria apareceu no céu e assim ela foi glorificada com trono de glória? Heresia. Se tem alguns católicos que estão me vendo nessa noite, pois leia a Bíblia. Quem está falando contigo é uma pessoa cujo um dia foi católico, coroinha, mas um dia o Cris Duran decidiu ler a Bíblia, como muitos que estão me vendo aqui. Deixe os dogmas, deixe tudo e qualquer doutrina humana e apegue-se à Bíblia. Ela é clara, pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo, quando o homem quer interpretar da maneira literal ou com simbologia do seu próprio entendimento humano, então aparecem várias ramificações de interpretação. Alguns dizem que a mulher é a nação de Israel, assim diz o Senhor. Outros dizem que a mulher é a representação de Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, segundo os católicos. E outros dizem
que a mulher é a igreja. Mas em verdade eu vos digo que é a mulher que peleja contra o dragão e o dragão que persegue a mulher é a igreja. A noiva separada, cujo guarda o verbo, porque ela é grávida, e guarde o verbo e vela pelo verbo, porque o verbo é a palavra que não se aparta da igreja. Ela é uma mulher, uma igreja que não entra e não entrega os seus princípios, mesmo passando pelo deserto e sendo perseguido nas montanhas e se escondendo nas cavernas, a igreja unida permanecerá, prevalecerá contra o dragão. Assim diz o Senhor. E Apocalipse 12:10 diz: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. E no versículo 18, olha que diz: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Pois assim diz o Senhor: o dragão coloca os seus pés sobre a areia do mar e coloca sua cauda no mar. Pois ele está com os pés na terra, dominando a terra. Os chifres e as suas cabeças são representação das autoridades e das nações. As cabeças são as autoridades, os homens. E os chifres são as nações que estão sobre eles, no qual eles são responsáveis de cuidar, administrar e governar. O que está atrás de tudo isso? Pois entende que a serpente induzirá esses líderes a perseguir a mulher que é a igreja. Pois assim diz o Senhor: em verdade, eu vos digo que a serpente, o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, cujo tem a sua cabeça 10 coroas, essa serpente perseguirá a noiva. As 7 cabeças, representando as 7 nações mais ricas do mundo, irão eleger o filho do dragão. Pois assim diz o Senhor, que a noiva, que é noiva, se prepare. Que a noiva, que é noiva, se adorna de sol da justiça, do brilho do Rei. Por que a mulher, por que a igreja que João viu estava grávida? Porque a mulher que gera a sua fé, assim diz o Senhor, a mulher que gera a sua fé não perderá o verbo que está gerando no seu ventre. Porque o verbo se fez carne no ventre da mulher, mas o verbo permanece, verbo no ventre da mulher, da igreja.
A palavra do Senhor deve permanecer na igreja e com a igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, a cauda de Leviatã, como do princípio, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, e o dragão se colocou diante da mulher. Por séculos e séculos, assim diz o Senhor, Satanás tem se colocado diante da igreja para impedir que a mulher, a igreja, dê a luz. Para impedir que o verbo nasça. Para impedir que a palavra seja propagada. Para impedir que o evangelismo aconteça. Para impedir que o avivamento resplandeça sobre a face da terra. Diante da igreja, Satanás tem sido opositor. E assim como no princípio, tentou devorar o filho da mulher, impediu o cumprimento da profecia dado pelo Pai e anunciado pelo anjo Gabriel. Então, através da profecia do profeta João, na ilha de Patmos, João teve a revelação que dessa vez, não literalmente que a mulher irá no deserto como assim caminhou com seu esposo José, guardado pelo Senhor contra as feras selvagens e esperando com que o rei morresse para voltar para a sua cidade. Não, mas João teve a revelação e entendeu que a mulher era a igreja do Senhor que será perseguida pelo inimigo. Em verdade vos digo, que a representação dos períodos que a mulher ficará no deserto é a representação da tribulação. É o tempo em que a noiva passará por desertos, perseguições e aflições. Mas aquele que perseverar firmes até o fim, a noiva verdadeira será justificado pelo sangue do Cordeiro, porque o anjo do Senhor derrotou a serpente, mas o próprio Senhor a esmagará. O próprio Senhor esmagará a serpente, porque assim está escrito. Oremos. Pai amado, obrigado por esse momento. Obrigado por esse ensino, pois o Senhor tem dado a cuidar da noiva, cujo tem um pouco ali, um pouco aqui e um pouco em algumas nações e outras em outras nações. Mas certamente está chegando o dia em que a noiva será uma só. Está chegando o dia onde ela ouvirá a voz do seu Senhor e reconhecerá e se fortalecerá e será sustentada no deserto para a sua glória e honra. Ajuda-me, Senhor, a preparar essa noiva, Pai, em dia no qual já estão tão perto, porque lhe falta muito pouco tempo a Satanás, ao dragão agir. Amém.